Convite à reflexão número 31. Compreensão. Olá, queridos amigos, meu nome é Ângela Maria Doriguelo. Desejo que todos estejam com saúde, serenos e confiantes. E é com grande alegria que venho dividir com vocês este momento de reflexão. Hoje vamos refletir sobre o capítulo Compreensão do livro Prazeres da Alma, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. E Hamed inicia este capítulo com a frase: quando se trata de compreensão em Deus, não neguemos nada, não afirmemos nada, apenas esperemos confiantes. Muito intensa essa afirmação. E refletindo como normalmente oramos, percebemos que ou negamos ou afirmamos, dizendo: Deus não permita que tal coisa me aconteça. Ou ainda, por favor, permita que isso exatamente assim aconteça. Mas o que Hamed quis dizer? Entendo que seja Deus, entrego minha vida em suas mãos e peço-lhe que me suceda o melhor para meu crescimento espiritual. Esse estado de confiança absoluta em Deus é um desejo de todo crente, de todo cristão, independente da religião que professe. Mas nós, espíritas, compreendemos a vontade de Deus? O Espiritismo nos traz de forma clara e objetiva os atributos de Deus e como sua sabedoria divina se manifesta em nossas vidas. No Livro dos Espíritos, Kardec faz sua primeira pergunta: o que é Deus? E os Espíritos respondem: é inteligência suprema, ou seja, nada é superior a Deus. E os seus atributos são: é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. A sabedoria divina se manifesta nas leis divinas que tudo regem, das menores às maiores coisas. Portanto, como espíritas, compreendemos que a justiça divina, a bondade divina, está em tudo o que nos acontece. Atraímos tudo aquilo que é nosso merecimento, tanto nas situações boas como nas situações ruins. Mas sabemos que esse estado de confiança absoluta ainda nos é um grande desafio, pois nós temos muita dificuldade de compreender o que é Deus. Quanto mais ter a compreensão em Deus, ou seja, na vontade de Deus. Por essa razão, Kardec pergunta aos espíritos na questão 12, se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições? E os espíritos respondem: sim, de algumas. O homem as compreende melhor na medida que se eleva acima da matéria, e ele as entrevê pelo pensamento. É o que Hamed nos fala na sequência. Quando se trata de compreensão em Deus, não neguemos nada, não afirmemos nada, apenas esperemos confiantes. E ele segue dizendo: o estado luminoso, ou seja, o estado sagrado ou divino do homem espiritualmente elevado, compreende que a sabedoria divina nos aproxima daquilo que nos é útil e nos afasta daquilo que não nos serve. Esse estado de iluminação espiritual também nos é ainda misteriosa, mas nós a reconhecemos nos grandes exemplos. Mestre Jesus, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. No entanto, ela é misteriosa, ela é difícil compreensão, e Hamed nos explica que, na verdade, enquanto estivermos mais ligados vibratoriamente pelos sentimentos e pensamentos a questões materiais, das satisfações imediatas da vida material de forma egoísta, mais difícil será a compreensão da sabedoria divina.
Então vamos entender como nós interpretamos isso. A sabedoria divina nos aproxima do que é útil e nos afasta daquilo que não nos serve. Para começar a compreender a sabedoria divina, precisamos nos perguntar: quanto já de fato acreditamos absolutamente na justiça e bondade de Deus? Podemos até dizer: não acreditamos, professamos, eu acredito. Mas vivenciamos no nosso dia a dia esse entendimento? Quando estamos em oração, pedimos o que atende aos nossos anseios e desejos, ou o que nos é útil para a nossa evolução espiritual. Entendemos dentro do nosso contexto de vida que a doença é útil e necessária? Entendemos que a perda de uma pessoa amada é útil e necessária? Quando oramos, pedimos sempre a Deus que nos afaste de todo o mal. Mas de que mal nós estamos falando? Do mal do mundo ou do mal que ainda temos dentro de nós? É claro que desejamos ter saúde, condições favoráveis de vida. É natural e saudável que assim seja. E quando Deus nos permite isso, entendemos que Ele está sendo justo e bom conosco. E louvamos e agradecemos, escutamos muito as pessoas falarem gratidão, sou grato a Deus. Mas então, quando vivenciamos a dor, a doença ou a ruína, entendemos que Ele está sendo justo e bom? Quando sofremos, Deus está sendo injusto conosco? Vivemos uma pandemia em que milhões de pessoas desencarnaram, outras tantas perderam emprego, vivem situações muito difíceis. Como entendemos isso? Deus nos abandonou? Está sendo injusto com o planeta Terra? Ou, como muitos ainda pensam, que Ele está nos castigando? Quando vemos crueldade, quando vemos violência, guerra, fome, pensamos como? Isso é injusto? Mas acreditamos nos atributos de Deus como eterno, imutável, único, todo-poderoso, justiça e bondade suprema. Se assim acreditamos, compreendemos suas leis, a lei de causa e efeito, que é a lei divina que tudo rege o que nos acontece. Determina que vamos viver de acordo com as nossas escolhas e necessidades de evolução espiritual. Mas para isso, Deus nos deu livre-arbítrio, inteligência, vontade, senso crítico, e tudo isso devemos utilizar para enfrentar, superar e sim nos adaptar nos momentos de crise, pois é assim que aprendemos e evoluímos. Dificilmente aprendemos em uma situação confortável. Normalmente estagnamos. Dificilmente nos questionamos quando tudo está calmo, quando não existe nenhum desafio. É necessário enfrentarmos os desafios, sim, para superar nossos limites e ampliar nossa compreensão em Deus. Os espíritos falam a Kardec que o entendimento humano é limitado para compreender Deus. E realmente, existem situações e fatos que não podemos ter o controle e sequer o entendimento. Mas, na medida que vamos adquirindo conhecimento e evolução espiritual, vamos nos aproximando desta compreensão. Quando entregamos nossa confiança em Deus, começamos vagarosamente a compreender a sabedoria divina e começarmos a exercitar essa entrega. Mas Hamed nos alerta. Não se trata de uma entrega no sentido de que Deus vai fazer o que nós queremos de um jeito mágico em nossas vidas. Não se trata de uma entrega ociosa. Não se trata de uma entrega que não questiona a sabedoria de Deus, mas sim uma entrega que questiona a si mesmo. O que Deus quer que eu aprenda? E utiliza o livre-arbítrio, a inteligência e a vontade para se superar
e enfrentar um momento desafiador. É ação, é esforço, é autoburilamento. E Hamed nos explica, para compreender as dádivas de Deus, é necessário cerrarmos os nossos olhos para tudo que nos rodeia e abandonarmos a nossa síndrome de onipotência. Onipotente é Deus. Nós nos arvoramos nessa onipotência e agimos em nossa vida de tal forma que não houvessem consequências, que tudo acontecerá do jeito que queremos, independente das escolhas que fizermos. Ele continua dizendo, abandonar a inflexível obstinação de supervalorizar as nossas próprias ideias, como se não houvessem outras ideias. Abandonar as nossas resoluções e os nossos empreendimentos. Precisamos ampliar o nosso olhar. A nossa verdade não é a verdade absoluta. Queremos a vida, muitas vezes, do nosso jeito, sem nos questionarmos se ela é boa ou não para mim, ou para os que nos rodeiam, atendendo exclusivamente os nossos interesses imediatistas. Muitas vezes, aquilo que atende os nossos desejos imediatistas, os nossos prazeres imediatistas, a nossa sensação de conforto, ela não é saudável para o nosso espírito, ela nos acomoda. É preciso, muitas vezes, sair da zona de conforto para sermos desafiados a evoluir. Diante da pandemia, como entender essa compreensão em Deus? Kardec pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na Lei de Justiça Divina, por que Deus permite que aconteçam catástrofes coletivas? E os espíritos respondem, para promover uma maior evolução da humanidade. A Terra já está vivendo a transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E toda essa comoção tem nos desafiado a pensar no próximo, a avaliar nossas escolhas e de que forma elas atingem as pessoas à nossa volta. Ainda interpretamos muito erroneamente que o sofrimento é um castigo, que a morte é uma punição. E, na verdade, o Espiritismo nos traz essa nova verdade, que a morte é uma libertação, uma etapa a ser superada, para talvez reencarnar aqui mesmo, quando o planeta já estiver atingido uma melhor condição evolutiva. Cada um de nós tem uma tarefa, uma missão, um aprendizado. Como espíritas que nos dedicamos a ser, precisamos refletir e avaliar o quanto de fato nós acreditamos nos atributos de justiça e bondade absoluta de Deus. O quanto compreendemos os princípios da filosofia espírita. São 5 os princípios: Deus, inteligência suprema, imortalidade da alma, manifestação dos espíritos, reencarnação e evolução. Elas trazem uma lógica, um entendimento à sabedoria divina. Acreditamos que a alma é imortal, que teve outras vidas, pois somos espíritos reencarnados em aprendizado. E com certeza pensamos, mas é muito difícil. Sem dúvida que é difícil, porque estamos aprendendo, nos desprendendo dos nossos apegos materiais, apegos de orgulho e vaidades, desapegos do nosso ego exacerbado. Todos aqui encarnados já vivemos muitas outras vidas. Todos aqui encarnados estamos em processo de evolução e, portanto, iremos vivenciar aquilo que nos é útil e necessário. Podemos nos indignar diante das injustiças, da violência e pensar como Deus permite isso. Mas tendo como princípio a reencarnação, entendemos que todas essas pessoas injustiçadas e vítimas de violência já tiveram outras vidas.
fizeram escolhas e, consequentemente, atraíram para suas vidas aprendizados dolorosos e necessários. Mas sempre podemos fazer escolhas melhores. Temos o livre-arbítrio. Nunca somos suprimidos do livre-arbítrio, mesmo que às vezes nos pareça isso. A sabedoria divina está em tudo que nos cerca. Hamed nos fala como ela se manifesta em tudo, inclusive nos convida a observar a natureza. A sabedoria das abelhas, das formigas, das plantas. Em toda a natureza existe uma determinação de Deus. Sempre ela está regida por essas leis de Deus. Nós somos parte da natureza, então sobre nós também existe uma vontade superior. Mas no homem, ele existe uma condição de espírito eterno e perfectível. Ele carrega em si mesmo o germe do seu aperfeiçoamento. A humanidade está destinada ao progresso, à conquista da consciência e o poder de escolha, de forma a conduzir conscientemente sua evolução. Miramês, comentando a questão 12, nos explica que, mesmo que não compreendamos a natureza íntima de Deus, podemos começar a compreender através do aprimoramento moral, elevando os nossos pensamentos, tornando-os mais puros, capazes de compreender questões que eram misteriosas para nós. A vida encarnada é uma grande escola e os nossos sentimentos vão nos conduzir de forma determinante às depurações necessárias e urgentes para evoluirmos. Mas ele ainda diz que mesmo que ainda não consigamos conhecer a natureza íntima de Deus, não estamos abandonados dele, não estamos afastados dele. Pelo contrário, ele está em nós, vibrando com todas as suas perfeições e fora de nós, iluminando-nos com todas as suas qualidades superiores. Basta que a nossa ligação com ele se amplie, e ela depende do quê? Da nossa vontade, da nossa disposição espiritual. Ou seja, nos colocando com humildade diante da sua sabedoria. E não se trata de negação da dor, pois ela é da condição humana, é da condição evolutiva e necessária, mas sem rebeldia ou negação, e sim com aceitação e disposição interna para o verdadeiro aprendizado. Quando vivemos um sofrimento, uma perda, uma doença, na verdade, pensemos a rebeldia e a negação, que expressa esse sentimento de injustiça, melhora a nossa condição? A negação reverte o fato de uma perda, de uma injustiça? Não, na verdade só aumenta a dor. O espírito encarnado, envolvido pelas questões da matéria, tende a sufocar a compreensão das leis divinas. Porém, intimamente sabemos quando fazemos escolhas egoístas e menos fraternas. Mas depende de nós fazermos melhores escolhas. A inconformação diante da injustiça é natural, deve nos mobilizar no sentido do que eu devo mudar em minhas escolhas, o que preciso trabalhar em meus sentimentos e pensamentos, como posso contribuir de forma positiva para mudar essa realidade. E muitas vezes não temos o poder direto de alterar, pois não se trata de nossas escolhas, e sim de escolhas coletivas, de experiências coletivas. Então, o que está ao nosso alcance é vibrar para que o melhor aconteça. É necessário termos mais atenção para a qualidade de nossos pensamentos e sentimentos, pois são eles que determinam a qualidade da nossa faixa vibratória.
que irá nos aproximar da sabedoria divina. Fará com que percebamos e compreendemos melhor a sabedoria divina e desta forma nos colocando em sintonia com seu amor, promovendo condições melhores para superar os nossos desafios, nos adaptar e evoluir. É uma grande tarefa para todos nós, que estejamos abertos para abraçá-la. Fique com o amor de Jesus e na paz de Deus. Muito obrigada.